segundo ano, toda vez que falarmos sobre ordenar alguns objetos, letras, e por aí vai, em análise combinatória, estamos falando sobre permutações. Então a gente vai começar aqui falando sobre a permutação simples, que é o seguinte. Olha só a palavra Roma. A palavra Roma tem 4 letras, né? E são 4 letras o quê? Distintas. Não existe repetição. Então, nesse caso, é muito simples eu montar anagramas. O que é anagrama? Eu pegar as letras que formam a palavra e reordená-las, né? De forma a obter uma nova palavra. Então, no caso de Roma, é muito simples. Por quê? Porque eu uso o conceito de fatorial que a gente fez na aula passada. Então, é permutação de 4. Então, fica 4 fatorial. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu tenho 24 anagramas diferentes que eu posso formar com as letras da palavra Roma. Tá? Então, precisei ordenar, não há repetição, é permutação simples, tranquilinho de fazer. É o fatorial do número de letras ou de objetos. Já, quando existir repetição, então eu tenho uma nova possibilidade, né? Novas possibilidades. Então, veja bem, a palavra ensino. A palavra ensino tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Tem 6 letras, só que tem uma nova situação. Por quê? Porque o N aparece 2 vezes. Então aqui eu já não aplico permutação simples. Eu vou aplicar permutação com repetição. E como que vai funcionar? Eu venho aqui e marco que a minha permutação é de 6 letras, né? E existe uma repetição, né, de uma letra 2 vezes. Então a letra N apareceu 2 vezes. Vai ficar assim: 6 fatorial sobre 2 fatorial. Resolvo normalmente 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, que eu posso cortar com o 2 fatorial que está lá embaixo. Tá bom? Aí 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Então eu tenho 360 maneiras, né, de embaralhar as letras da palavra ensino e formar novas palavras. Tá bom? Um outro exemplo, mais complexo. Vamos pegar aqui a palavra arara. Por que arara? Porque arara explora todas as possibilidades. Eu tenho uma palavra com 5 letras. 5 letras. A letra A aparece 3 vezes e a letra R aparece 2 vezes. Então, vai ficar assim, permutação de 5 e a minha repetição é 3 e 2. Na hora de montar fica 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Tá bom? E agora? Você pode abrir o 5 fatorial até o 3. Por quê? Porque daí eu posso simplificar com o 3 que está aqui embaixo. 2 fatorial eu vou ter que resolver, que é 2, né? Cortei aqui, 5 vezes 4, 20. Dividiu por 2, 10. Então, eu tenho 10 anagramas, né? Que eu posso fazer a partir da palavra arara, porque minha permutação com repetição deu 10. Certo? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Fazer 3 exemplos. Vamos pegar o nome João, o nome Júlia e o nome Laura. Olha só. João tem 4 letras. Então, eu vou fazer uma permutação do número 4. Porém, a letra O apareceu 2 vezes. O nome Júlia não tem repetição, então é só uma permutação simples de 5. Já o nome Laura também tem 5 letras, porém eu tenho repetição da letra A 2 vezes. Então, 4 fatorial sobre 2 fatorial. Aqui, apenas 5 fatorial, pois não tem repetição. E nesse caso, 5 fatorial sobre 2 fatorial, porque houve repetição, né, da letra A, apareceu 2 vezes. Então aqui,
4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Cortei. Né? Permutando as letras da palavra João, eu tenho 12 combinações. De Júlia, 5 fatorial, então é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 20, 60, 120. Agora, né, do nome Laura, então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, porque eu posso cortar aqui embaixo. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Tá bom? Olha só a diferença. Júlia e Laura, 5 letras, mas como Laura tem repetição, olha quantas possibilidades deixam de existir, né? João, a mesma coisa. Roma tinha 24 opções, né? 4 letras. João também tem 4 letras. Caiu para 12 devido à repetição. Por que cai? Porque quando eu for fazer, por exemplo, montei o anagrama do João. Ficou assim, uma possibilidade. Tanto faz eu inverter o O de lugar, né? Não vou saber a diferença. Então, não vão existir duas possibilidades com a letra O. Mesmo as duas, eu embaralhando as duas, eu não sei, isso não pode acontecer. Então, corta essa possibilidade, cai pela metade sempre. É simples, tá? Então, essas foram as permutações simples e com repetição. Agora vamos falar sobre permutação circular. E para isso, vamos imaginar uma situação. A gente tem 4 amigos, né? A, B, C e D. E eles estão sentados em uma mesa. De quantas formas diferentes a gente pode ordenar os colegas? Então, eu tenho 4 colegas, né? Eu vou colocar aqui 4 letras porque é o que está ali. Mas cada uma representa uma pessoa. Começando pelo A aqui, a gente tem essa formação. Se o A tivesse vindo para cá, o B para cá, o C para lá e o D aqui em cima, a gente teria a mesma formação. Vejam bem, que eles mudam a posição na mesa. Porém, em termos de análise, não está fazendo diferença. Se o A tivesse aqui embaixo, o C lá em cima e o B e o D trocado, se a gente fosse escrever a possibilidade, seria exatamente a mesma. Por isso que numa situação dessa, a gente aplica essa relação. Então ficaria permutação circular de 4 indivíduos, né? E aqui teríamos 4 menos 1 fatorial. 4 menos 1, 3, ficaria 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, 6. Então a gente tem 6 maneiras diferentes de distribuir essas pessoas em volta da mesa. Para deixar mais explicado possível, imagine que essas mesmas pessoas elas estivessem numa fila. Aí a minha permutação seria simples, né? 4 fatorial. Por quê? Porque eu poderia ter uma fila assim. Porém, se eu descesse essa pessoa para o segundo lugar, o B para o terceiro e o C para o quarto lugar, o D obrigatoriamente seria o primeiro. Aí eu estaria formando uma nova posição. No caso da circular, isso daqui é uma posição e essa daqui é exatamente a mesma, tá? Só houve uma rotação. Então, na permutação, ó, 4 e 4. Por que aqui deu 24? Vai dar 24, né? Permutação de 4 fatorial. E aqui vai dar 6. Porque a gente está pegando uma quarta parte. Porque esse giro aqui eu posso encaixar o A em 4 posições diferentes, né? Os outros vão seguir do mesmo jeito. E eu vou ter a mesma formação repetida 4 vezes. Então 24, se eu dividir por 4, cai as 6 possibilidades, né? Sem repetir a posição. Muda o lugar da pessoa na mesa, mas tem que embaralhar com um colega, não simplesmente rotacionar. Então, permutação circular, eu pego um número, tiro 1 e faço o fatorial. Sempre vai ser assim. Colégio Mega, 30 anos. Mais que um colégio, um projeto de vida.